Olá, estamos iniciando o podcast da parceria entre a ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, e a FIG Unimesp, essa importante instituição de ensino da nossa cidade, aqui de Guarulhos. Eu, Roberto Marchiori, e eu, Clédson Bernardo, somos entrevistadores do podcast da ASEC e FIG Unimesp. E hoje temos um grande prazer de receber o nosso convidado, Roberto Ueno. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui, viu? Prazer. Bacana. Falar um pouquinho do teu currículo, Roberto, que é fantástico, viu? Realmente é uma pessoa muito qualificada. Ele é matemático, gestor empresarial, com mestrado em sistemas de informação e especialista em inteligência artificial. Ele é professor de MBA para Business Analytics, gestão empresarial, metodologias inovadoras e transformação digital. Além disso, desenvolve startups desde a criação, validação e estratégias, modelos de negócio, inovação, formatação e resolução de desafios por meio de metodologias colaborativas. Roberto também é embaixador do Instituto Galileu Galilei para Educação e membro da equipe de liderança do Singularity University, Guarulhos. É isso, Roberto? É isso aí, Singularity University. Olha, que bacana, viu? Bom, Roberto, eu já te conheço há alguns anos e você na época, quando eu te conheci, você era professor do NIAC, se eu não me engano, né? Isso. E você há muitos anos vem se dedicando a essas áreas que eu mencionei. Conta um pouquinho, como é que foi se despertar em você? Porque, assim, a gente liga sempre a pessoa com um certo perfil a certo segmento, biologia, matemática e tal. Como foi para você? Bom, em 2013, aconteceu um fato que foi bom e ruim. Primeiro, ruim porque eu fui mandado embora de uma universidade. E aí eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu resolvi ir com co-work, essa moda co-work que hoje tem em vários lugares, não só como Guarulhos. E lá encontrei um amigo meu falando do Startup Week em favela. Aquilo chamou muita atenção. Startup Week em favela. Como eu estava estudando esse conceito de startups, o que ele me contou? Ele falou que foi no Rio com um grupo de empreendedores, ouviu os problemas da sociedade, da favela e conseguiu criar alguns aplicativos. Acabei trazendo essa bandeira em 2013 para fazer na comunidade de São Rafael, que teve muito sucesso. Teve até o Colinha, a Loredana, que você conhece, que foram meus jurados. Que bacana. Lá a gente criou 9 startups, sendo uma delas que foi patrocinada pela Red Bull, que foi a família Skate, que onde os meninos marcavam pontos, né, nas manobras de skate, o campeão ganhava um skate novo e o velho se doava para o menino em vulnerabilidade. Então foi lá que eu comecei a gostar de inovação e desde 2013 estou estudando inovação e agora uma inovação que veio desde 2022 é a inteligência artificial. Né? Então eu tenho estudado muito a aplicação de inteligência artificial. Bacana. Roberto, muito bom tê-lo aqui. Eu acho que com esse tema tão inovador, todo mundo procurando saber sobre inteligência artificial. Eu ia falar inteligência emocional, hein? Mas tem lá na frente... Tem a ver, viu? Daqui a pouco a gente vai falar... também. E, enfim, tá? É uma febre, tá chegando, é uma necessidade, o mercado tá pedindo, na verdade. O que hoje a inteligência artificial... ela pode ajudar as pequenas e médias empresas? Bom, então vamos lá. A inteligência artificial nada mais é que a inteligência humana. Né? Existem plataformas que fazem a nossa linguagem natural para que essas plataformas respondam como humano. Então, por exemplo, hoje, a inteligência artificial ela pode criar imagens, não sei se você já viu, ela pode criar textos, ela pode transcrever áudios em textos. Então, por exemplo, eu tenho aqui meu WhatsApp, recebi um áudio aqui do Marchiori, eu estou na reunião. Eu pego esse áudio, jogo para o WhatsApp, ele transcreve e eu, ao mesmo tempo que estou conversando com você, eu estou lendo. Depois eu passo até esse WhatsApp para você. Porque o áudio, às vezes, não tem como escutar. Não tem como você escutar. E ele também está criando vídeos. Então, por exemplo, se eu digitar assim, crie um vídeo de 3 empresários num podcast, ele vai criar esse vídeo em menos de 1 minuto. Caramba. E nós podemos colocar as nossas fotos para sair exatamente esse cenário. Depois eu vou mostrar para vocês aqui. E com os nossos rostos. Com os nossos rostos. Caramba. Inclusive, o problema de deepfake tá grande, né? É Clédson, né? Isso, Clédson. Então temos que tomar cuidado porque podemos ser vítimas, né, de golpes. Então tem que ter uma confirmação em 2 etapas, vamos dizer assim.
Mas me diga uma coisa, duas coisas. Os aplicativos, eles são pagos ou são gratuitos? Tá. E a segunda pergunta, já para você aí pensar, já emendar. Tá. Como a gente se defender nesses casos, né? Tipo, como a gente identificar se de fato é uma fake news ou não é uma fake news? Se aquela imagem é minha mesma ou não? Como é que existe uma ferramenta que identifica que aquilo foi criado pela inteligência artificial? Bom, primeiro, né? Existem maneiras de se identificar sendo certificação em 2 etapas. Uma delas é reconhecimento facial. Certo. Você vai acessar um banco hoje, você coloca o seu rosto, mas mesmo assim pode ser um rosto fake. A outra é biometria. Biometria é mais difícil. Sim. A não ser que alguém pegue sua digital, faça como isso é impossível, lá molde e use um dedo orgânico. Né? Para evitar, basta você pegar isso aqui e não usar. Como assim? Porque isso, se você pegar o Google Maps, ele rastreia todo o seu caminho nos últimos 10 anos, né? Para onde você foi, de onde você veio, você foi em tal lugar, né? E para onde vai essa informação? Desde que você tem o celular, o WhatsApp tá ligado, o Waze tá ligado, ele tá registrando todo o tracking, caminho que você faz da sua casa, FIG e emprego. Então, a gente é monitorado, né? Todos estamos sendo monitorados. Inclusive o Google sabe que nós estamos aqui, né? Qual é a outra pergunta que você fez? A primeira? Não, a primeira pergunta eu te fiz se esses aplicativos eles são pagos, né? Ou se tem alguma ferramenta gratuita. Tá, existem os dois. Os pagos, que dão uma limitação de tokens, de créditos, né? Como se fosse assim, você pode fazer 10 consultas diárias. Depois disso ele vai começar a cobrar, né? Então tem os gratuitos, que são testes, e os pagos que você vai fazer pacotes, desde o básico até o Enterprise, para você usar aí para mais de 10, 20 funcionários. Roberto, deixa eu fazer outra pergunta. Na verdade, esse podcast aqui vai ser não vai ser nenhum podcast, vai ser meia hora de consulta. Tá. Hoje a gente já trabalha com 2 aplicativos. São pagos os 2 aplicativos. Nós percebemos que ele é razoável, o outro é bem potente. Existe essa diferença entre aplicativos? Existe. O ChatGPT 3,5, se eu falar só do ChatGPT, né? Nós temos o ChatGPT, temos o Gemini da Google, temos o Cloud e temos um outro aí que está surgindo, está competindo com os 3, né? Que é o Copilot da Microsoft. Então vamos lá. O 3,5 já dá para você usar e ganhar muito dinheiro. O 3,5 seria equivalente a um Fusquinha. O 4 já é uma Ferrari. O 4O, que lê emoções, já tem até visão computacional para um cego andar, tomar o seu ônibus. Ou seja, quanto mais pago, mais benefícios e parâmetros você vai poder usar. Agora, em termos de tamanho, o 3,5 equivale a esse copo. O 4 já equivale a uma piscina. O 4O já praticamente equivale a um oceano. Caramba. Então, quanto mais você tem, mais recurso, logicamente mais caro é também. Mas, Roberto, assim, o nosso público, ele tem, claro, muitos estudantes, porque nós temos essa parceria com a FIG Unimesp, certo, mas também muitos empresários. Especificamente para o empresário, o que seria, no dia a dia do empresário, poderia facilitar a inteligência artificial? Tá. A primeira coisa que a inteligência faz é substituir um trabalho de um ser humano que seja mecanizado. Por exemplo, portaria. Se hoje nós colocamos um reconhecimento facial com biometria, você não precisa ter mais o porteiro. Desde que você tenha um reconhecimento facial, uma biometria. Hoje tem entrada de edifícios, né? E já empresas adotando esse sistema. Sim, então você já economizou nesse quadro de colaboradores. No caso, por exemplo, de automação de documentos. Você vai pegar e ler esse documento, você que é advogado, lê inúmeras páginas, você coloca num ChatGPT ou num Adapta, ele vai ler em segundos e vai fazer uma ementa, um resumo. Então você está ganhando geralmente 1/3 do tempo que você estaria gastando para ser, não digo mais rápido, mais assertivo, né? Ter mais tempo para você fazer outras coisas. Então a automatização é o principal. Eu, por exemplo, estou em pesquisa de doutorado, estudando as ondas das pessoas que têm mal de Parkinson. Então, eu estou aplicando a inteligência artificial para padronizar essas ondas, para quando o cara começar a ter crise, ele receber tipo um marca-passo cerebral e equalizar aí a tremedeira dele. Então, existem todas as aplicações em qualquer área. Que bacana, né? Olha, eu tô até assustado, viu, Roberto, com tudo isso. Até em saber que quando você está em um lugar, tipo, eu fui num escritório esses dias, inclusive de um escritório de advocacia de um amigo meu, tá, e as portas, elas se abriam com a leitura facial. Então, isso aí já é a inteligência artificial. A inteligência artificial. Uma coisa, por exemplo,
Vocês têm carro? Sim. Já tomaram multa? Não. Sim, algumas. A multa foi detectada por uma inteligência Provavelmente. artificial. Tá lá na 23 de maio, até eu quero conversar com você, advogado, e você também engenheiro, por quê? Porque hoje tem carros andando na 23 na Marginal. A inteligência artificial está detectando, ó, essa pessoa aqui está sem licença, essa aqui está com licença. Sim, nas rodovias isso é muito O carro comum. já pode ser parado lá na frente. É verdade. Entendeu? Então não tem mais essa, vou dar uma migué, vou arriscar com a sorte. O guarda já pode ser... Ele sabe quem vai parar, né? Já sabe quem vai parar, entendeu? Então a gente tem que ter altamente andar hoje 100% aí na linha, né? Então... Ô, Roberto, eu vejo isso extremamente importante e eu acho inovador, eu acho sensacional. Tá. Eu gosto muito da questão da tecnologia, eu acho importante para a nossa vida. Seja em todas as esferas da vida, né? Saúde, para a área do direito, da engenharia, enfim, para tudo. Tá. Agora me fala uma coisa, as questões éticas, como é que fica nesses casos? Porque a gente pode utilizar isso, a gente não, né? As pessoas podem utilizar isso para outros fins não tão éticos, né? Já tem uma legislação, não tem uma legislação, como é que fica isso? Tá, eu conversando com aqui a área do Dr. Marchiori, que é a doutora Lívia, que ela fez cursos na PUC, estudando em MIT, no Harvard. O problema ético é nesse sentido. O ChatGPT é 4O, que quer dizer Omnichannel. Existe agora o 5 que pode sair sem senso crítico. Então, se você criar lá, quero que você mostre como criar uma bomba atômica. Ele pode ser aberto e pode ser que ele mostre como você criar uma bomba atômica. Quero uma metodologia para criar um atentado contra o Trump. Então, ele praticamente, se ele for aberto, imagina aí que vai poder acontecer, que aí entra a questão de ética. Porque quanto mais você abre o senso crítico com a inteligência artificial, porque você também pode usar tanto para o bem como para o mal. Como para o mal. Mas tem aplicativo que já tem algumas questões, né? Tipo assim, eu fui fazer uma pesquisa esses dias, não da minha área, de uma área médica. E aí ele me respondeu, isso eu não posso fazer porque eu sou inteligência artificial, tem questões éticas. Porque ele tá com aquele protocolo igual, sabe do filme do Robocop? Exterminador do Futuro? Quando o Robocop aponta uma arma no ser humano, existe uma lá, você não pode matar o ser humano, proteger a vida em primeiro lugar. Então, esses protocolos são colocados na inteligência artificial. Tanto que o Elon Musk fala que isso está lá. Mas se um ditador, por exemplo, lá da Coreia, falar, vamos tirar todos esses protocolos, o que vai acontecer com a inteligência artificial? Esse é o problema da ética. O problema também é de autoria. Se eu usar uma inteligência artificial e criar assim, cria uma imagem do logo do escritório do Marchiori, ele vai criar um logo. Se você usar imediatamente fazer a mesma pergunta, ele vai criar um outro logo. Só que a gente sabe, né? Que quem registra primeiro no INPE, né? Que está registrado. Mas está tendo esse problema, né? De muitas ideias sendo usadas e ganha-se quem registra primeiro, né? Bacana. Então tem essa parte também. Deixa eu dar um recadinho para as pessoas que nos assistem. Estude no mais completo centro universitário da cidade de Guarulhos. Faça agora sua inscrição na FIG-Unimesp. São mais de meio século de tradição com um corpo docente altamente qualificado. Você terá aulas com mestres, doutores e já no primeiro ano conseguirá grandes oportunidades de networks e estágios. Porque a FIG-Unimesp, o protagonista é você. Acesse www.fig.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 3544 0333. Roberto, assim, as pessoas normalmente, elas estão assim, tomando conhecimento da inteligência artificial através de pesquisas na internet, alguém que manda um link ou coisa parecida, ou palestras. É muito comum. Só que as pessoas não estão se qualificando, fazendo efetivamente uma qualificação para poder utilizar de uma maneira correta a inteligência artificial. O que você fala sobre isso? Tá, eu tenho uma experiência de 20 anos atrás de eu instalar nas escolas estaduais um software de física. Me dá um número, quantos por cento dos professores usaram esse software? Me dá um número. Chuta. Sei lá, uma porcentagem. 10%? Tá, menos que isso, 3%. Menos? 3%? Então, o que está acontecendo? Como você estava falando agora antes de a gente começar, veio nova onda aí o pacote Office. Quantos se capacitaram para usar de forma potencializar o Office? O que está acontecendo agora... Nem o atual. Como está acontecendo no ChatGPT. Eles são para poucos. Aí vem aquela pergunta, né? Advogados e engenheiros serão substituídos pela IA? Eu entendo que não. Serão substituídos por aqueles que não usarem IA. Ah, tá. Entendi. Que no caso, você já adaptando aí, querendo uma capacitação de IA... É a mesma coisa da máquina de datilografia e o computador. Exatamente. Né?
Então, a máquina de datilografia era maravilhosa, mas enfim, chegou Tinha o curso. o computador, você pode ter o curso de datilografia hoje, mas... Né? Exatamente, gente. Né? O segredo, como nós somos aqui estudados, o segredo chama-se capacitação. Olha só, hoje o mundo passa por uma questão terrível, que é a questão das mudanças climáticas, né? Certo. E poucos, na verdade, o estudo sobre as mudanças climáticas é um estudo recente, com a comparação à medicina, com comparação a outras engenharias, enfim. Estuda-se sobre mudanças climáticas há poucos anos, 40, 50 anos, não mais que isso. Certo. Como é que a inteligência artificial pode ajudar nessa questão da sustentabilidade, haja vista que a sustentabilidade hoje é uma questão de sobrevivência humana, né? Tá. Então, olha a novidade, hein, que eu já fiz. É possível no ChatGPT criar agentes. O que é o agentes? Eu crio, por exemplo, 3 agentes e eu turbino o currículo deles. Eu coloco Marchiori, engenheiro ambiental, direito ambiental, Clédson, engenheiro ambiental, especializado em Harvard, especialista em Amazônia, Roberto Eno também, técnico ambiental. E faço um debate entre eles, são 3 inteligência artificial, coloco assim, como resolver o problema das enchentes do Rio Grande do Sul? E eles resolvem. Já fiz esse teste, eles parametrizam tudo que tem que ser feito, cabe agora uma outra instância, Ministério Público e o governo e os municípios aí executarem. Mas ele traz as soluções. Então, mas a minha preocupação, a minha curiosidade e a minha dúvida é se de fato essas soluções que eles trazem, que a inteligência artificial traz, de fato são soluções, né? Porque às vezes a gente faz algumas perguntas para eles, as perguntas são meio que estranhas, elas não são, né? É a mesma coisa da gente usar na saúde, né? Me traga a solução para essa patologia e ele traz uma fórmula lá de um remédio que vai te curar. Mas será de fato cura? E até que ponto eu posso confiar nessa inovação? Então, a gente sempre tem uma premissa que o segredo da inteligência artificial chama-se pergunta. Estamos aqui um advogado. Saber perguntar. Saber perguntar, que é engenharia de prompt. Você quer uma resposta inteligente? Tem que vir de uma pessoa preparada e inteligente. Por isso que não vai substituir. Por exemplo, eu crio lá, até que não dá para fazer porque dá interferência, eu crio lá. Cria um Fusca vermelho azul, ele cria. Aí vem outra pessoa, e amanhã eu vou fazer isso no treinamento. Cria um Fusquinha vermelho que está em Paris, ao lado de Leão. Ele cria. Então, dependendo da pergunta que você coloca para qualquer inteligência, ele vai trazer uma solução adequada. Agora, teve advogado lá, crie uma jurisprudência. Deu BO. Claro. Agora, quando você faz assim, estou criando uma contestação, uma petição de acordo com tal tribunal, tal processo, qual ementa, aí sim vai sair fundamentado, né? Porque você tem que saber perguntar. Então, sempre nós temos que buscar uma referência que nos dê um retorno de veracidade, entendeu? Bacana. Porque senão ela inventa. E outra pergunta, da 10ª pergunta ele começa a alucinar. É uma pesquisa que foi feita, você pergunta 10 vezes, manda resolver, na 10ª ele começa a alucinar, começa a entrar em bug, né? Isso a gente não sabe por que ainda. Não tem uma explicação ainda. Não tem ainda. Talvez é falta de poder computacional. E o Brasil em relação aos outros países? O que você tem a tua visão? Nós estamos bem ou realmente tem países que estão muito melhor Tá igual todos. Ah, é? Só que, por exemplo, a China, por exemplo, já tem hospitais com médicos robôs. E tem uma eficiência muito maior do que um médico recém-formado de residência. Por quê? O robô não erra. Quem erra são pessoas. Sim. Então, o ChatGPT, ele levou 2 meses aqui no Brasil no mundo para atingir 100 milhões de usuários. 2 meses. O Google levou 73 meses. Então, essa corrida da inteligência artificial está muito grande. E quanto mais a gente capacitar as pessoas, mais se torna um Brasil mais capacitado. Então, essa é a minha premissa. Né? Que bacana. Muito bacana. É um negócio impressionante. É assustador, né? Entendeu, doutor? É assustador. Mas é aí que está o grande lance, sabe, Clédson? Eu acho que se as pessoas não se conscientizarem, e aí eu acho que é a grande contribuição que nós trazemos com essa entrevista do Roberto, é que as pessoas se despertem para isso efetivamente, né? Porque não adianta a gente ficar patinando e usar
por exemplo, de uma maneira absolutamente deficitária e achar que só aquilo, né? É só aquilo. Eu fiz uma comparação, né? Que no começo, quando eu comecei a utilizar o Word, eu usava o Word como máquina de escrever um pouquinho mais qualificado. Digamos assim. E é muito mais, né? Muito mais. Então, a inteligência artificial vai nessa linha, então. Sim, inclusive o Word, você hoje pode falar hoje no Voice, ele vai captar sua voz, transcrever, e vai corrigir a ortografia. Exatamente. E você pode criar uma API ao ChatGPT. Então você fala assim, cria uma petição. Você já vê o Word digitando para você, já imprime, você já manda aí subir o prazo. Caramba. Olha, isso é interessantíssimo. Esses dias eu estava usando como eu dou muita palestra, certo? Às vezes eu cheguei num cliente lá e o cliente falou, Clédio, você consegue dar uma palestra assim rapidinho? Porque eu preciso. Eu falei, meu Deus, e agora como é que eu vou montar uma palestra? De uma hora para outra. De uma hora para outra. Aí eu fui em um chat GPT, certo, que faz um monte de coisa e em uma das coisas faz palestras. E aí eu coloquei lá o tema e ele gerou para mim a palestra com os temas, com o conteúdo eu tenho, logicamente. Eu já fiz isso também, Nossa, eu achei muito interessante. Baseado nisso, você acha que a inteligência artificial ela vai contribuir bastante para um ambiente de trabalho mais produtivo, com entrega de valor mais almejada pelos donos de empresas? Sim, um dos casos que eu estou aplicando juntamente com a doutora Lívia na área de direito, tornando os advogados mais assertivos em petições, em processo, né? Simulando, por exemplo, assim, Marchiori, pense como a parte contrária. Então, ele vai devolver falhas do seu processo baseado, né, numa lei, numa doutrina. E a coisa mais interessante, você que é engenheiro, temos a estatística, né? Sim. Então, tem uma área do direito que chama jurimetria. Sim. Que ele vê a tendência de alguns juízes, como eles vão julgar, e o ChatGPT ou qualquer inteligência fala assim, esse processo aqui, vai ser julgado por esse juiz, tem 70% de ser favorável ou não. Né? Baseado nas decisões daquele juiz. Baseado na tendência desse juiz. Então, coisa que advogado jamais saberia anteriormente, porque hoje está ligado a tudo. Não, teria um trabalho hercúleo, né? Porque você teria que pesquisar todas as decisões daquele juiz, tentar, né, buscar cada processo. É quase que impossível. Não, né? Hoje você faz uma ligação a qualquer tribunal, você consegue verificar até os pareceres, as ementas, é incrível. E os alunos? Você continua dando aula? Continuo. Como é que está a percepção e a recepção a essas, digamos assim, inovações importantes para os mais jovens? Igual o aluno pensando como aluno. Sempre ele quer facilitar as coisas, fazer os trabalhos. Tudo é o cara que está lá na frente, que chama-se o professor facilitador. Ele que vai impor a liderança de como usar a inteligência artificial para o aprendizado. E não para ficar Ctrl-C, Ctrl-V, né? Sim. Mas a maioria dos alunos, assim como a maioria das populações, estão só usando o ChatGPT para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, né? E não usar para gerar valor, como o Clédson tem perguntado. Porque aluno é aluno, né? É claro. Em qualquer lugar. Fui dar aula aqui numa outra universidade concorrente, os alunos falaram, como é que faz trabalho? Como é que faz isso? E não é o propósito nisso. Como é que esse trabalho seria usado para gerar valor e impactar a sociedade? Essa seria a pergunta ideal. Exatamente, muito bom. Olha, eu fico surpreendido com essas inovações, mas eu acho muito bacana, porque eu acho que o mundo ela precisa dessa agilidade de informações, como você acabou de falar. A gente pegar uma média de decisões de um juiz. Nossa, para o advogado, né, Marchiori, será perfeito. Muito bom. Bom, aproveitar aqui, Marchiori, deixa eu mandar um recadinho aqui. Olha só. O céu ou o topo? Ser melhor é uma questão de escolha, hein? Faça o seu vestibular na FIG Unimesp, conheça o campus Vila Rosário, que inclusive é onde a gente está agora, com mais de 32 mil metros. Aqui nós temos cartório de estágio, biblioteca, com mais de 250 mil itens, clínica psicológica, academia de artes marciais, uma das maiores instituições fitness do Brasil. A ACM também está aqui, anfiteatro com capacidade de mais de 1.200 pessoas, auditório, laboratório, fácil, enfim. Todos os caminhos levam à FIG Unimesp. Conheça a instituição que fica situada aqui na Avenida São Luís, no número 315, no bairro da Vila Rosália, Guarulhos. É isso. Bacana. Hoje o assunto principal é a inteligência artificial, mas você é um especialista em startups. Fala um pouquinho da sua experiência, o que isso realmente impacta, né, na vida dos jovens, principalmente, das pessoas que querem empreender. Então vamos lá. Hoje todas as startups estão implementando inteligência artificial. Uma delas que já há um bom tempo tem inteligência artificial chama-se Netflix. Vocês perceberam onde a Netflix está sendo, onde a inteligência está sendo aplicada? Não. Se eu abrir meu Netflix, ele vai dar uma tendência dos filmes que eu gosto. Que é diferente do Clédson, que é diferente do seu. Claro. Quem mapeia isso?
Quem mapeia esse perfil? Boa pergunta. Chama-se inteligência artificial. Então, por isso que todas as vezes eu escrevo alguma coisa aqui no meu celular e tipo assim, vamos dar um exemplo. Eu tô procurando um relógio. Certo. Aí, daqui a pouco, aparece um monte de propaganda de relógio. É basicamente Sim. Porque a inteligência artificial, além de te ouvir, ver que você clicou lá em relógio, ela vai falar assim pro Facebook, para as redes sociais. Ó, o Clédson gosta de tal relógio. Por um lado, é invasivo, aí envolve vocês, como ele é SPD. Por outro lado, ajuda porque a gente não perde tempo de ficar olhando na internet e procurar um relógio. O que mais preocupa, né? Nem essa facilitação de trazer mais informações para que eu possa tomar a minha decisão de comprar esse relógio ou aquele relógio. O que mais preocupa é a utilização negativa que isso pode dar e que a gente acaba não tendo esse acesso, né? Isso é possível, né? Já está acontecendo. Eu tenho ligações de 2 vezes por dia sobre um Pix que eu fiz na Magazine Luiza de R$5.000. Não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu. A minha mãe está em casa, meu irmão é médico, ligam falando o nome do meu irmão para o meu irmão depositar um Pix lá para minha mãe e não é meu irmão. A partir do momento que você tem um celular, tem um Wi-Fi, e você cadastrou uma compra no Mercado Livre, Magazine Luiza, seus dados já estão em algum lugar. Basta um hacker usar uma inteligência artificial para hackear os seus dados, ligar, marque, olha, você tem aqui um problema de uma dívida ativa, você tem que fazer um Pix hoje. Você vai cair ou não? Dependendo se você estiver meio desligado ou vacilo, pode cair, né? Muitas pessoas bem instruídas, bem esclarecidas caem. Por isso, quanto mais a gente estudar, mais capacitar, mais está preparado para não cair em golpes, né? Minha mãe quase caiu. Eu caí em um golpe. Eu também já caí. Eu também já caí, né? Veio lá uma jaqueta, R$116, comprei. Quando fui ver a empresa, eu reclamei aqui, era um golpe. Eu sei, eu também já caí. Porque caí na emoção. Exatamente. Hoje não. Ele lida muito com isso, né? A questão da emoção, né? Emoção. Aquela questão de você ir no embalo. A compra é por emoção, né? Inclusive, você falou sobre a inteligência emocional, a inteligência artificial, que também vai ler emoções. Como seria? O ChatGPT 4o, ele já pega, se ele filmar aqui assim um cachorro, ele começa a conversar com o cachorro. Detecta que é um cachorro, começa a conversar. Mas como conversar? Ele fala, oi, vamos passear, vamos para a coleira. Verbalizar mesmo. Isso, e o cachorro entende, porque se você fala várias vezes, vamos passear por coleira, o cachorro já condiciona. Sim. Ele pode ajudar um deficiente visual, andar na rua, tá chegando o ônibus para ele voltar para casa. A inteligência fala, tá chegando o seu ônibus lá, 1, 2, 4, 3, né? Então, praticamente você tem um auxiliar, né? Isso é fantástico, né? E assim, como eu disse, a questão dos países. Por exemplo, a gente sabe que o Japão é absolutamente inovador, certo. Estados Unidos, a própria China, né? Tal. Eles estão aplicando mais que o Brasil, ou seja, a coisa está mais avançada em termos de aplicação? Sim. Em termos de patente, acho que o Clédson tem mais essa veracidade, esses números. Enquanto a gente faz 100, eles fazem 1.000 patentes ligadas às startups ligadas à inteligência artificial. Então, com certeza, eles estão mais na frente. Bacana. Bom, Roberto, a gente está terminando já praticamente o nosso podcast, a coisa passa rápido. Mas foi muito rápido hoje, né? É verdade. Não, eu tenho certeza que muita gente vai ficar com dúvida, vai ficar quer esclarecido. Você quer passar algum contato para que as pessoas possam mandar? O contato é fácil, né? Roberto Eno, o Eno letra U, Japa, tem lá minha bio, meu link, meu WhatsApp. E tem também o meu telefone. Posso falar meu telefone aqui? Não tem problema, né? Não, eu sei claro me defender. não, claro. É 98414-8687. Repetindo, 98414-8687. E não é robô respondendo, tá? Sou eu mesmo. Outra coisa que também me assustou no começo, isso faz 10 anos que teve, hein? Teve uma propaganda do Zico no Maracanã, com o pai dele falecido. Eu lembro disso. Com a voz do pai falando. Então eu pego a sua voz, eu sintetizo, uso e falo que é o Marchiori e você, de repente, né? Seu pai ou alguém faleceu mais de 10, 20 anos. Aí entra aquilo que você perguntou. E a ética, né? Horrível. E os direitos legais aí da autoria, né? De um cantor, né? Então, a gente não sabe onde vai parar. Bacana. Tá bom? Bom, é isso. Clédson, eu fiz questão, a gente não costuma dar esse espaço para dar contato, nada. Tá. Mas, assim, como deve ter surgido o tema é muito bacana. Exatamente. Deve surgir muito pouco. Exatamente. Deve ter surgido muito. Meia hora é pouco. Agora, se eu tivesse a possibilidade de mostrar,
Aí a gente ia rolar aqui, a gente ia ficar horas. Mas infelizmente nós não temos todo esse tempo. Ver construir as coisas é outro nível. Legal. Entendeu? Bom, vamos falar um pouquinho do nosso parceiro que traz o nosso lanchinho aqui, toda entrevista, a Sam Bread Padaria. Eles trabalham com produtos de qualidade, fornecendo produtos com café da manhã, da tarde, bolo, pão francês, doce, frios e muito mais. Tudo para a sua empresa, mercados e escolas. Variedades em festas e qualquer coisa, entre em contato com o WhatsApp deles, que é 11 94793 5600. Obrigado, viu, Sam Bread, pela parceria. É isso aí. É isso. Acho que... Olha, muito bom. Venha mais Obrigado. vezes, viu, Roberto? Eu gostei bastante Tá da bom, tua vamos sim, visita. vamos sim. Esse tema é muito Vamos interessante. marcar um dia visual e mostrar todas as plataformas, né? A sócia dele vai em breve dar uma entrevista pra gente, falando especificamente na área jurídica. direito, Inteligência artificial. E outra coisa que eu preciso aproveitar aqui, né? Eu sou matemático formado aqui na FIG. Ah, que legal. Olha só. Depois que eu fui para Unifiel, depois eu fui para FATEC, que legal. Fiz mestrado em sistemas, né? Que bacana. Então, vamos prestigiar aqui a FIG e ter encontrado o Marchiori lá na CM. Pois é, que é nossa parceira também, né? também cuidar do físico, né? Pois Cuidar é. do emocional também. A CM tem uma unidade aqui dentro da FIG-Unimesp, uma parceria importante, até interessante falar sobre isso, é que foi criada uma unidade específica para Guarulhos. Sabe? Certo. Que é uma unidade com características totalmente diferentes das outras. Tá. E Guarulhos foi inovador também nisso, sabe? É uma CM diferenciada. E é um case para outras cidades que têm a CM. Pô, então, que legal. nós somos também inovadores. Pioneiros É isso aí. É isso aí. Então tá bom. Muito bom. Encerrando então o Tá nosso bom. podcast. Tá bom. Muito legal. Obrigado. Viu? Falou, obrigado. Eu agradecemos muito. É isso aí. Vambora. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Valeu.